Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor vascaíno espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E começando a semana, começando a segunda-feira, com um sorriso no rosto, com vitória, com 3 pontos aí na bagagem, com um resultado muito importante para o Vasco aí nesse início de Campeonato Brasileiro. Então a gente vai dar uma analisada no jogo de ontem, trazer a importância que essa vitória vai ter, não só pelos 3 pontos, mas também por outras questões aí importantes de confiança, de moral, de autoestima, já para o jogo dessa quarta-feira, contra o Melgar, fora de casa, na estreia da Copa Sul-Americana. A gente vai falar bastante aí sobre esse jogo de quarta-feira, sobre a sequência do Campeonato Brasileiro, porque o Vasco vai ter 2 jogos aí seguidos, um na quarta contra o Melgar e outro já no sábado contra o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, aí 2 jogos fora de casa. Então a gente vai analisar aí essa sequência que a gente tem pela frente e também vamos trazer aqui a entrevista, entrevista do professor Fábio Carilli. Falou após o jogo de ontem, trouxe uma informação importante se ele vai ou não vai poupar jogadores aí para a partida dessa quarta-feira. Então já fica a dica para você assistir, acompanhar o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no vídeo de hoje. Peço, como sempre, a sua ajuda, a sua colaboração, aproveitando que o Vascão ganhou, tá todo mundo feliz, tá todo mundo contente. Então, dá aquela moral pra gente aí, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like no nosso vídeo. Queria ver se a gente consegue bater 10 mil curtidas aqui no vídeo, então conto com a ajuda de vocês. E você que ainda não é inscrito no canal, vem fazer parte da nossa família. Nós somos aqui o maior canal de notícia, de informação e de opinião sobre assuntos relacionados ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama no YouTube, com mais de 500 mil, mais de 500 mil inscritos. E você será o próximo a vir fazer parte dessa família vascaína. Corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, venha se juntar aqui, a essa família aqui. O mais importante aqui é propagar notícia, trazer informação e deixar você bem informado. E falando em notícia, falando em informação, nosso canal aqui, a gente já vinha trabalhando nessa ideia há mais de 2 anos, 3 anos, e finalmente a gente conseguiu atingir, não, a gente conseguiu entregar um aplicativo, um app de celular. Então você, por exemplo, que quer ficar bem informado, não só com os nossos vídeos aqui no YouTube, mas no decorrer do dia, às vezes, sei lá, o Vasco contratou um jogador, até eu fazer um vídeo aqui demora 1, 2 horas, demora um pouquinho para você editar um vídeo, trazer informação completa, e lá no nosso aplicativo você vai ter a notícia rapidinha ali, escrita na palma da sua mão. A gente entra ao vivo lá também, a gente vai fazer sorteio de vários prêmios, camisa do Vasco, caneca, coisas aqui do canal, e o aplicativo é de graça para você fazer o download, tanto para a galera que usa Android, mas também para a galera que usa iPhone. Então, independente do celular que você usa, tem um aplicativo para você. Vou deixar o link aqui embaixo, o primeiro link na descrição do vídeo. E aqui, o QR Code na tela aqui também, Clicou aqui, apontou o seu celular, se você está assistindo na televisão, apontou o celular para esse QR Code, fez o download do aplicativo, vai estar participando do sorteio, vai ter notícia o dia inteirinho para você acompanhar lá com a gente no nosso aplicativo. O nome é Mário Coelho Vasco. Se você procurar na App Store lá, você vai achar rapidinho. Então, beleza? Espero vocês no aplicativo. Demorou? Então, bora pro vídeo falar um pouquinho, primeiro sobre a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, Uma estreia muito esperada, que gerou uma expectativa muito grande por parte da torcida. E vou ser bem sincero, a torcida do Vasco estava desconfiada, que as coisas não poderiam ir num caminho positivo na partida de ontem, A gente viu o Vasco sendo eliminado do Campeonato Carioca, jogando mal, perdendo 3 jogos para o Flamengo, para o nosso arquirrival. Só tinha vencido um clássico na temporada, que foi um clássico contra um time reserva do Botafogo. Tínhamos 2 amistosos agora nesse período, de 3 semanas de treinamentos, que o time titular perdeu para o Maricá e para o Boa Vista. Então o torcedor estava ressabiado, estava com aquela pulga atrás da orelha, querendo saber como que seria essa primeira partida da competição ontem. E a grande verdade é que o time
não entrou bem no jogo. Primeiro tempo, o Vasco conseguiu levar ali, né, de certa forma, muito nervoso, deixando o Santos ter as melhores oportunidades, né? Acabou que no primeiro tempo, num erro de saída de bola do Paulinho, que é um bom jogador, todo mundo sabe disso. O Paulinho é um cara que vai ser muito importante para o Vasco na temporada, ou como titular, ou vindo do banco de reservas, né? Ele acaba dando uma bobeada, o Santos abre o placar, faz 1-0, e para mim, cara, a partida de ontem, se tem um nome, né, um adjetivo, é resiliência. O time do Vasco foi muito, muito, muito resiliente, não se deixou abater, não foi aquele time que ficou nervoso quando levou o primeiro gol, muito pelo contrário, lutou em todos os momentos, muita entrega, dedicação tática da equipe ontem foi o que me chamou muita atenção ali, um time bem postado. É óbvio que tem lentidão na saída de jogo, é óbvio que ainda tem muita coisa que tem que evoluir, o Coutinho ainda pode melhorar muito, a gente sabe que o Coutinho ainda está um pouco ali preso, né? Ainda não está sendo aquele jogador diferencial que a gente quer que ele seja, mas ontem o time teve essa dedicação tática, teve essa entrega, teve intensidade. Acho que a palavra ontem, intensidade, também é uma palavra que a gente pode chamar muita atenção. O sistema defensivo, o meio de campo, o nosso setor de ataque ali, os jogadores querendo muito, marcando muito, se entregando muito. E aí no segundo tempo, né, mesmo com as vaias da torcida ali no finalzinho do primeiro tempo, né, chamando o Carille de burro, pedindo para a equipe jogar, né, querendo, né, que a equipe pudesse sair um pouco mais para o jogo, os jogadores não demonstraram nervosismo, muito pelo contrário, voltaram com o mesmo semblante de intensidade, de vontade. E aí o Carille não mexeu na equipe, manteve ali o mesmo time para a segunda etapa, e aí o Vasco consegue soltar um pouquinho mais, o Vasco consegue ali sair um pouco mais para o jogo, e aí num lance ali de rara jogadas de linha de fundo, o Vasco não vinha fazendo muito isso, né? O Hugo Moura inverte uma bola para o Piton acha o Verratti na área ali, não muito bem posicionado para cabecear em gol, o Verratti com muita inteligência cabeceia para a pontinha da pequena área, e o Nuno Moreira, como elemento surpresa, faz o segundo gol dele no Vasco aí em 3 partidas, né? O Nuno Moreira vem sendo muito importante, com 2 gols, 1 assistência aí desde que ele chegou, mais uma boa partida aí do português, e aí o Vasco se anima, vai para cima, o Carille mexe bem na equipe, diga-se de passagem, tem que salientar, o Carille mexeu bem na equipe, tirando o Lloyd, né, que ainda não se achou, né? Eu não vou criticar o Lloyd ainda, acho que vamos dar tempo pro Angolano, vamos dar tempo pro artista, né, como ele gosta de ser chamado, para ver se ele consegue se soltar um pouquinho. Inclusive o Carille falou sobre isso ontem após o jogo, né? Mas Paí entrou muito bem no jogo, dá aquela assistência linda na falta ali que ele bate pro Verratti. Adson entra muito bem no jogo, Tietê entra muito bem no jogo, e aí o Vasco toma conta, né, das rédeas da partida, né? O Verratti quase faz 2 gols, né? Um gol ali incrível que o goleiro do Santos faz uma defesa ali, que para mim vai ser a defesa do Campeonato Brasileiro, aquela defesa ali do Brasão, né? Uma defesa incrível. E aí o Vasco consegue o gol, né? Numa linda cobrança de falta de Dimitri Payet, o Verratti sozinho coloca para dentro, faz o 2-1, o Vasco segura o resultado, com muita experiência, com muita maturidade no finalzinho do jogo, né? E fica com 2-1. E aí, com esse resultado, o Vasco fica ali entre os primeiros colocados. Óbvio que é muito cedo, é apenas a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? O campeonato, com o término da rodada ontem, ficou com Fortaleza em primeiro, Juventude em segundo, Vasco em terceiro, Cruzeiro em quarto, Grêmio em quinto. Foram os únicos 5 times que venceram, né, até agora. Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Todos os outros jogos terminaram ou empatados ou com derrota dos times que eu acabei de citar aí, os outros times vencendo. Então a vitória é muito importante. E quando eu falo importante, não é porque o Vasco fez uma grande apresentação, não é porque o Vasco deitou e rolou para cima do Santos, não é porque o Vasco, com a vitória de ontem, vai ser considerado um dos times que vai brigar pelo título, não, cara. Mas para mim, como eu falei, pela resiliência, pela entrega, pela dedicação, pela força de vontade, pelas mudanças no segundo tempo que surtiram um efeito positivo e pela confiança, moral e autoestima que vai trazer para o elenco agora nesse início do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco perde ontem ou empata ontem em São Januário,
ia dar uma baixada no clima, torcedor ia ficar ali triste, chateado, reclamando ali muito do Carille, do elenco, do próprio Pedrinho, do presidente, né? E uma vitória anima, né, cara? Uma vitória faz com que o torcedor volte a querer acompanhar mais de perto, acredite que o Vasco possa fazer uma boa partida agora nessa quarta-feira contra o Melgar, fora de casa, na altitude no Peru, né? E tem uma coisa, tá? O Carille ontem na coletiva após o jogo, já vou até antecipar aqui para vocês, depois vocês podem assistir o próprio Carille falando aqui no decorrer do nosso vídeo. Ele falou que não vai poupar jogador. Ele falou que não vai ter negócio de prioridade de competição. Ele falou que vai ser jogo a jogo. Acabou o jogo de ontem, vamos analisar, segunda-feira, quem tá bem fisicamente, quem tem condições de jogar, se o Coutinho não tiver condições de viajar, ou não tiver condições de começar o jogo, entra com o Payet, entra com uma outra formação. Então o Carille muito feliz. Apesar de eu não gostar muito do estilo do Carille, de montar equipe, né? A gente reclamar às vezes que ele é um treinador que não tem tanta ali ambição, né, de jogar para frente, a gente tem que dar o braço a torcer, que a análise do Carille após o jogo de ontem, quem assistiu a coletiva, viu que ele entende muito bem o elenco, ele sabe o que está dando errado, ele sabe o que precisa ser trabalhado, então a gente também tem que dar esse braço a torcer para que o treinador realmente está entendendo ali o que precisa ser trabalhado, onde precisa se evoluir, o que está dando errado. Por exemplo, um jornalista ontem, um influenciador ontem falou: o Paulinho jogou muita bola, o Paulinho acabou com o jogo. E o Carille falou: pô, você tá doido? O Paulinho não, desculpa, o PH, o Paulo Henrique. Aí o Carille falou: pô, você tá doido? O PH no primeiro tempo não foi nem um pouco bem. Muito pelo contrário, né? Ficou meio apagado do jogo. O segundo tempo jogou muito. Realmente o PH jogou muito no segundo tempo, tanto ele quanto o Piton. Mas o primeiro tempo do PH foi abaixo, não cruzou, não conseguiu chegar lá na frente. E aí o influenciador lá, o jornalista, falou: jogou muito. Falou: Carille, calma aí, não foi bem assim, eu vi o jogo. O Carille tá certo, né? Realmente o PH fez um primeiro tempo abaixo, o segundo tempo melhorou. Então realmente fico contente, né, de ver que o treinador pelo menos enxerga o jogo parecido com o que o torcedor vem enxergando, né? Critica o que tem que ser criticado, elogio o que tem que ser elogiado. E aí eu queria salientar aqui algumas coisas da vitória de ontem. Primeiro, o Adson voltando depois de 7 meses afastado, um Adson que voltou bem, mais forte fisicamente, parece que está mais inteiro. Destacar o Nuno Moreira, que porra, para mim dos 3 que chegaram até agora foi a melhor contratação. O Garret até fez um primeiro tempo interessante, buscando o jogo ali, mas cansou no segundo tempo. Também queria destacar que o Maurício Lemos, que partida do zagueiro aí, primeiro jogo dele como titular com a camisa do Vasco, jogou muita bola, parece que essa dupla aí, Maurício Lemos e João Vitor, tem tudo para dar certo. 2 jogadores, um de muita velocidade com o João Vitor e um mais experiente, se posiciona muito bem, salvou o Vasco em alguns momentos, então partidaça essa do Maurício Lemos. Queria destacar o segundo tempo dos 2 laterais, Piton e PH, bem no segundo tempo, né? Acho que a entrada do Adson deu para o PH a oportunidade de chegar mais na linha de fundo, e o Nuno Moreira no segundo tempo ajudou muito o Piton ali também a chegar na linha de fundo, partidaça dos 2. Não tem como não destacar ali o Pablo Verrete, né? Golaço, quase fez 2 ontem, então partidaça do Pirata aí mais uma vez. Vasco, eu até falar que, começar o vídeo hoje falando que o Vasco ganhou de virada, mas o Vasco ganhou de virata, né? Um gol, a virada com o Pirata, então um gol de virata aí, Vasco de virata nessa partida contra o Santos. E agora é preparar, cara. O Vasco viaja hoje já pro Peru. Parece que a viagem está marcada aí para o final da tarde, então o elenco já deve se reunir pela manhã, já deve ter ali mais ou menos os relacionados para a partida. E agora é torcer, cara, para que o time consiga manter essa consistência aí tática. A intensidade vai ser mais difícil no Peru, porque tem a altitude lá de Arequipa, que é 2.500 metros acima do nível do mar, então tem que trabalhar também essa questão física para não acabar perdendo o jogador, se contundindo. Então tem que trabalhar junto com a equipe de fisiologia, fisioterapia aí, para que a gente possa buscar aí realmente essa vitória também, né? Obviamente seria muito boa uma vitória na estreia fora de casa, mas o empate acho que não é um mau resultado também jogando nessa altitude do Peru. E agora vou deixar com vocês a entrevista com o Carille, né? A entrevista aí que foi para mim muito bacana, entrevista muito boa, inclusive uma ótima pergunta do Gustavo, que trabalha aqui com a gente, nosso estagiário, uma pergunta excelente do Gustavo em relação ao Nuno Moreira. Então fica agora com a entrevista do Carille. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal,
segue não, na verdade, faça o download lá do nosso aplicativo, o aplicativo aqui do nosso canal, Mário Coelho Vasco, primeiro link aqui na descrição do vídeo, e deixar um recado, cara, a gente está muito próximo de bater a marca de 3.000 inscritos lá no canal Canto da Fé. A gente já falou para vocês, a cada 1.000 inscritos que a gente chega lá, a gente sorteia uma camisa do Vasco. A gente sorteou uma quando teve 1.000 inscritos, mais uma quando a gente bateu 2.000, e agora a gente vai sortear a terceira camisa quando bater 3.000 inscritos, com a camisa branca, igual essa aqui que eu estou vestindo agora. E para você participar, só você se inscrever lá no canal Canto da Fé. O link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Clicou no link, se inscreveu, vai participar. Beleza? Entrevista do Carille com vocês aqui agora. Valeu! Maltino, parabéns pela vitória. O time hoje jogou futebol competitivo, né? Tocando bola no primeiro tempo. Teve uma falha no passe do Paulinho, tomamos o gol, mas o time conseguiu manter concentrado. E o que muitos reclamavam, principalmente a parte física, os jogadores que entraram mantiveram o ritmo. Adson, o Lloyd, Payet correndo também. Essas novas opções te deixam mais tranquilo para você mexer, para você mudar o posicionamento dos jogadores? Boa noite. Quanto mais opções, melhor, né? Tinha hoje o Adson para 20-25, o Tietê também para 20-25. O Tietê praticamente não trabalhou depois da lesão que ele sentiu aqui contra o Botafogo, aqui em São Januário ainda. Então vai crescendo como equipe, um período que deu para trabalhar todo mundo. Essa pré-temporada que nós tivemos agora foi 20% parte física e 80% com bola, diferente no começo do ano que tivemos que dividir, né, a parte física. Agora a gente foi muito para o campo, deixou tudo muito determinado todas as situações, e com isso a gente fica preparado, porque a partir de agora a gente já não consegue treinar tanto mais, né? Já joga quarta, já joga sábado, terça depois, né? E aí já não tem mais treino, é reunião, é levar para campo, é explicar, e que esses caras, quem eu colocar em campo, tenha muito gás para manter esse ritmo aí. Olá, Carille, Joel Silva do canal Colina em Foco, parabéns pela vitória. Uma das coisas que você chamava atenção, né, que o Vasco chamava atenção de uma forma negativa, era quando tomava gol, a questão mental, você inclusive falou sobre isso. E hoje o Vasco mostrou força e conseguiu a virada sobre o Santos nessa estreia do Campeonato Brasileiro. E você avaliasse o que foi feito de diferente, de determinante, e explicasse também como é que foi o jogo e a importância dessa vitória na estreia. Obrigado. Me preocupou muito depois que tomou o gol, que a gente começou a errar muito, né? A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiam o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, né? Mas foi fundamental o torcedor vir, nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui. Ajuda até nos momentos difíceis. É o maior é o 12º jogador nosso. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui. Eu sei com a torcida a favor nossa. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Né? Muito feliz, casa cheia, é muito gostoso para nós profissional vivenciar esses momentos. Mas que independente do resultado, independente se a gente não estiver jogando bem, apoia. Porque a gente começou a errar muito depois que tomou o gol. Passe simples, né? O que eu mais falei no intervalo, quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos dentro de campo. Foi o que eu mais falei no intervalo. Tática nada, porque estava um jogo igual, chances para os dois lados iguais, imagino eu, um ou outro um pouquinho mais para lá, um jogo grande, que como é o Campeonato Brasileiro, e que é normal tomar gol. Se foi de erro, se não for, é normal tomar gol. Mas a gente tem que continuar concentrado e principalmente tecnicamente, individualmente falando da parte técnica, o simples tem que fazer bem feito. Né? Senão a impaciência do torcedor aumenta e o nosso nervosismo dentro de campo aumenta. Isso já não é de hoje, isso já é de anos, né? É o que eu escuto,
das pessoas que trabalham aqui no Vasco. Então, nessa hora, eu não tenho que gritar nada no intervalo, sim acalmar e trazer principalmente a situação de que quem comanda a nossa cabeça somos nós. O torcedor não entra dentro de campo para tomar decisão. Então, a gente tem que acertar e continuar fazendo o que estava planejado desde o início, independente de estar perdendo ou não. Boa noite, Fábio Carilli, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos, parabéns pela vitória. Professor, gostaria de saber a respeito de 2 atletas, o Maurício Lemos, que para mim fez uma partida estupenda, e o Garré. O Garré, quando ele começou a ir para o meio, deu uma melhorada. Enquanto ele jogou ali pelo lado direito, até ele tentou algumas jogadas, errava. É porque ele estava nervoso? Você conversou com o Garré? Porque eu acho o Garré um grande jogador. Se você puder, eu gostaria de saber sobre o Garré e sobre o Maurício Lemos, o que você achou dos 2 em jogo. Boa noite, mais uma vez, parabéns. Boa noite. Sobre o Maurício Lemos, é um jogador que eu já acompanho muito, principalmente do Atlético Mineiro. Quando surgiu o nome aqui através do Marcelo Santana, do Felipe, do pessoal do clube, é um trabalho nosso sair atrás de informações, né, e a maior referência que eu tive de um profissional que eu respeito demais, que é o Felipão, que foi técnico dele no Atlético Mineiro, né? Só falou coisas boas, liderança, um cara que já jogou na seleção do Uruguai, experiência na Europa, já era para ter estreado, né, mas sentiu um problema muscular nos treinamentos que ele vinha aprimorando, né, e por isso a gente atrasou um pouquinho para que ele depois tivesse uma sequência. Um jogador que tem uma saída de jogo muito clara, né, e que ainda vai crescer muito. Simplesmente é uma estreia, sentiu cãibra no final ali, eu já não tinha mais substituição para fazer, né, e que eu acredito que vai crescer muito ainda, todos entendendo ele e entendendo as características dos jogadores. O Garré, eu acho que a gente se perdeu um pouco, e isso também, depois é claro que eu vou analisar, depois do gol ele começou a cair lá na esquerda muitas vezes, e quando a gente chegava no fundo lá para fazer o cruzamento só tinha o Verratti dentro da área. Então ele tem que flutuar mais pelo lado direito, para quando essa bola tiver com o PH e o Paulinho, ele ser um suporte, e quando a bola, a gente conseguir chegar pelo outro lado, ele tem que estar na área, tem que ter presença de área, né? Mas foi muito bom para um primeiro jogo em São Januário, entendendo o que é o futebol brasileiro, entendendo o que é a nossa casa aqui, foi muito legal a participação dele. Carilli, eu queria te perguntar a situação, o que você destaca de mais importante nessa vitória? Qual foi uma situação fundamental para você? E um amigo meu, jornalista, estava próximo de mim, no campo. Ele destacou o seguinte: nos últimos minutos, o Vasco teve a inteligência e a tranquilidade de segurar a bola ali, na lateral, próximo, sem forçar jogo, sem nada, só para engordar mesmo o tempo. Então, você vai me responder que foi a maturidade, você está conseguindo dar uma maturidade a esse tipo, foi o fundamental para essa vitória? Falando principalmente dessa parte final, não teve orientação nenhuma minha sobre isso, mesmo porque não dava, né? Foi a experiência dos jogadores, o Verratti com 30 e tantos anos, um Paê que encostou ali, o Piton que ainda é jovem, mas já tem uma certa experiência, vem jogando, um jogador muito inteligente, o Jair que entrou, também é outro jogador experiente, inteligente, porque a gente não consegue passar essas informações ali. Então foi muita maturidade deles. Assim, o que destaca, o que foi nosso, de vestiário e tudo mais, foi a nossa conversa ali para que a gente tivesse calma e continuasse tentando e jogando em cima do que estava programado. Não se desesperar, né? Porque daqui um pouquinho o time do Santos é um time muito qualificado, começa a errar muito, começa a ficar no bobo, começa a correr errado, e aí sim a perna pesa mais ainda e a gente não acaba nem agredindo o adversário. Então tivemos momentos de esperar no nosso campo, tivemos momentos de pressão, tudo que a gente trabalhou com o calor do Brasil e com essa sequência de jogos, não vamos conseguir pressionar os 90 minutos o tempo todo, longe disso, esquece. Então a gente vai ter que ter muita sabedoria para fracionar os tempos.
né? Começa pressionando. Presidente, por favor, vem aqui. Quero te dar um abraço, vem aqui. Então, ter essa maturidade de saber fazer é bem feito de acordo com o que o jogador mostra, de acordo com o que o jogador... de acordo com o que a partida mostra. Boa noite, Fábio. Sérgio Quindes, canal Atenção Vascaínos. Parabéns pelo resultado na estreia. Desde a eliminação do Campeonato Carioca, foram 21 dias focando nessa estreia, no jogo de hoje. Escalações testadas, adversários em jogos treinos. Eu queria que você fizesse uma análise do que você acha que funcionou, do que você propôs nesses 20 dias de treinamentos, o que funcionou na partida de hoje e o que você acha que ficou aquém, que o Vasco ainda precisa, que você está na sua cabeça, mas o Vasco ainda precisa fazer, que não conseguiu fazer hoje. Assim, primeiro, a preparação foi para a temporada, não foi para esse jogo. Foram 21 dias visando a temporada e só nos últimos dias trazendo detalhes do Santos. Eu acho que a gente fez uma partida consistente, mais agrupada, mais compacta, que era algo que estava me incomodando no Campeonato Carioca. Uma preocupação só, né? Então, parabenizo todos os jogadores. Preocupação só que na hora que a gente saiu perdendo, a gente começou a acelerar e ter uns erros que não pode ter. Erros de passe simples, fora do tempo. Isso é um pouquinho do nervosismo, um pouquinho do ambiente. Mas a gente vai ter que ter muita maturidade para suportar esses momentos aí de dificuldade e continuar concentrando e principalmente o simples fazendo bem feito. Carille, boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. Você comentou agora há pouco um pouco sobre essa mudança do primeiro para o segundo tempo. A gente ali reparou que no finalzinho do primeiro tempo já todos os jogadores de ataque, ou quase todos eles, e o Tietchan já foram para o aquecimento. Aí a gente criou até a hipótese de que de repente você já fosse voltar para a segunda etapa com alguma alteração de cara, o que não aconteceu. Era a sua ideia quando eles foram para o aquecimento mudar para o segundo tempo e você mudou de ideia também ou não? Explica um pouquinho por que eles foram para o aquecimento naquele momento e por que você decidiu voltar com a mesma equipe também. Não, em nenhum momento passou pela cabeça de trocar. É um trabalho do preparador físico para levar certos jogadores para talvez uma decisão minha, escutar meus auxiliares e decidir ali o que é melhor. As substituições que nós tínhamos ali, algumas, eu não tinha 45 minutos, que é o caso de Adson e Tietchan principalmente. Sabia que Nuno e Garré, principalmente pela temperatura, né, não vão suportar até o fim. Né? E o Coutinho, que também está numa volta. Veio comigo só nessa semana, a gente sabia que não ia suportar. Então em nenhum momento passou, né? E também meus auxiliares nem chamaram a atenção de uma possível substituição no intervalo, a gente só sentou ali 3, 4 minutos que nós temos ali para conversar antes de eu falar com os atletas, simplesmente mais dessa questão de voltar a fazer o que estava planejado, independente do resultado. Né, que a gente tivesse a cabeça no jogo ali e fizesse o simples bem feito, principalmente o simples. Claro que tem bola que você tem que tentar e vai errar, mas a gente não pode ficar errando o simples. Essa foi a conversa ali com os auxiliares e que depois eu trouxe para os jogadores. Carille, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Eu queria te perguntar sobre, logo depois de uma vitória assim, você já tem que iniciar o planejamento para a semana, né? E a semana, na quarta-feira, tem jogo no Peru contra o Melgar, pela Sul-Americana. E no fim de semana já tem um confronto contra o Corinthians lá em São Paulo. Tem alguma prioridade assim essa semana ou realmente o planejamento do Vasco vai ser jogo a jogo? Obrigado. Boa noite. Totalmente jogo a jogo. Totalmente jogo a jogo. Né? Não tem como ser diferente. Não consigo projetar o Corinthians sem... Se eu começar a atropelar, acho que eu acabo me perdendo. Então é jogo a jogo, jogo da Sul-Americana agora, começa a partir de amanhã a preparação para a gente ir para lá e fazer um grande jogo e buscar a vitória com sabedoria, com organização, com a qualidade técnica dos atletas.
Boa noite, Carille, parabéns pela vitória. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Queria te perguntar sobre um jogador específico, o Nuno Moreira. Queria que você fizesse uma avaliação sobre ele, que completa seu 3º jogo e marca seu 2º gol e mais uma assistência. Você citou sobre o calor. Queria saber como tem sido a adaptação dele e se você já considera ele uma das principais peças desse time em pouco tempo. Os 3 jogadores que chegaram foram muito observados em cima das características que nós estávamos buscando. Tem uns que pode demorar um pouquinho mais para adaptar. O Nuno colocou a camisa e parece que já está aqui há muito tempo, desde a estreia dele. E muito satisfeito com os atletas. Sei que o Garré pode mais e sei que o Lloyd pode mais. O que está tendo mais dificuldade está sendo o Lloyd. Estava na Turquia, a gente entende, né? Então a gente tem que ter sabedoria para colocando aos poucos, para dar todo o suporte, para que ele mesmo não caia numa desconfiança sobre ele mesmo, né? Mas jogadores que a gente olhou muito, que o Marcelo viajou para lá principalmente por conta do Lloyd, né? É isso? Para tentar mesmo, e negociando com esses caras, conseguiram trazer, e com isso daí fortalece ainda mais a nossa equipe. Fora isso, tem o Adson, que é um reforço para esse ano também. É um jogador que não trabalhou comigo, mas que eu sempre acompanhei. E daqui um pouquinho, aí mais uns 2 meses, aí a gente tem o David, né? Vamos fortalecendo, vai ficando uma equipe mais equilibrada, com mais opções, e aí ótimo para que eu e minha comissão quebramos a cabeça aí para fazer o melhor. Fábio Carille, parabéns pela vitória. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Mais uma vez, né, o poderio ofensivo aéreo do Vasco faz a diferença com o Pablo Verratti. Eu queria saber de você se você já encontrou alguma alternativa visando uma gestão de elenco, observando que o Ryan é uma potencial joia para ser vendida logo na próxima janela, né? Se existe essa alternativa, se você já está pensando sobre isso. E para fazer justiça, eu queria que você comentasse sobre o Paulo Henrique, mais uma partida extraordinária do lateral direito. Sério? Não gostei muito do início do jogo do Paulo Henrique. Não gostei. O segundo tempo foi muito bom. O primeiro tempo teve uns erros ali que a gente sabe que ele pode ser melhor. O segundo tempo dele foi muito bom. Então, de uma forma geral, o primeiro tempo não foi o que eu sei que ele pode ser, mas o segundo tempo ele foi muito mais do que eu espero dele. A primeira? Gestão de elenco. Você tem o poder aéreo do Verratti. O Ryan pode sair no meio do ano. Tem alguma alternativa? Já pensou em algo sobre isso? Não, ainda não. Ainda não. Vamos pensar o dia a dia, mesmo porque acho que não tem proposta oficial nenhuma. Um menino que vem treinando muito bem, tanto como 9 como pelo lado, principalmente pelo lado direito. É um jogador que, se eu não tivesse os problemas ali, principalmente com o Hugo, eu iria colocar ele ali no final. Um jogador que tem velocidade, o Santos estava para cima, tem força, e o jogo ficou para isso, para contra-ataque, e ele é melhor que o Verratti nisso. Mas infelizmente o Hugo sentiu ali, eu não pude fazer. Então assim, não penso se jogador vai sair ou se outros vão chegar, eu vou trabalhando dia a dia com o nosso grupo. E aqui atrás. Yuri Duque, do BTV Esportes. Desde o início do ano, o Vasco teve uma lista de muitos jogadores que ficaram machucados, né? O Paulinho passou por esse processo de iniciar 2025, tendo essa oportunidade de retornar aos gramados. O Jair a mesma coisa, e hoje teve o Adson também voltando. Só que essa lista ainda tem 2 nomes que seguem fora, que foram importantes no final do ano passado, e também no início, é claro, que foi o DVD, o David, e também o Estrela. Queria que você trouxesse um pouquinho do parâmetro. Você já está imaginando em contar com eles, em que momento? Já tem algum estágio de recuperação? Como eles estão nos treinos? Já imagina contar com esses jogadores? Obrigado. O Estrela ainda está num processo de ir e voltar para o campo e reclama de uma dor no joelho ainda, né? Com certeza vai voltar antes do que o David, com certeza, pelo que está mostrando, mas ainda não sei que data. Mas eu tenho mais certeza que daqui 2 meses o David está comigo. Então ainda essa dor do Estrela ela precisa sumir.
Então ele treina, vai para casa, no outro dia vem reclamando com dor e fica no DM. Não conseguiu ter uma sequência de trabalho com a gente ainda. O que os médicos, os fisioterapeutas liberaram para uma parte ainda trabalhando como coringa, né? Ainda está nesse estágio quando ele vai para o campo. Ele precisa passar por um processo ainda de não ser coringa para jogar, marcar, que é o que o jogo exige. Por enquanto ele só está com coringa, só trabalha com bola no pé, tal. Acompanhei ano passado um jogador com muita qualidade, né? Mas que ainda não tem data para voltar, vai depender muito da evolução dele.